Boa noite, povo de Deus, povo lindo, escolhido. Louvado seja Deus pelo nosso Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor para você que tá aí. Mais uma noite ligadinho com a gente aqui em mais um podcast. Eu tenho certeza que nessa noite vai ter mais uma história de fé, mais uma história de superação que vai edificar a tua vida. Você que tá aí já em sintonia com a gente, em nome de Jesus, se sentir de Deus, já começa a compartilhar, começa já a enviar para as pessoas, porque eu tenho certeza que o que você vai ouvir hoje aqui vai mudar a tua vida, vai mudar o teu pensamento. E eu costumo dizer que nós muitas das vezes, nós mesmos fazemos as nossas escolhas, em relação às nossas amizades, mas tem outras que são apresentadas pelo nosso próprio Deus. E hoje eu tenho a honra, de estar apresentando para vocês aqui a nossa missionária Franciele, uma pessoa que o próprio Deus, me apresentou. Me sinto muito honrada em ter a sua presença aqui conosco, viu? Ela vai estar se apresentando para vocês e a gente vai começar a contar a história de vida dela, porque eu tenho certeza que não foi fácil, assim como não tem sido fácil na vida de nenhum dos convidados que nós temos trazido aqui para esse momento especial. Mas vamos lá, missionária, se apresenta para esse povo lindo, dê a boa noite. Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero mandar um abraço para todos os meus familiares, o meu filho Fernando, que está, já ele vai estar online, vai estar vendo. Deus abençoe todos os meus filhos, a Fernanda, a Pérola, a Esmeralda, o meu esposo Orlando. Deus abençoe a todos. Ô glória, então a família já tá ligadinha aí assistindo, e você que também tá ligadinho aí, já começa a compartilhar, tá bom? Clica aí, tem uma gaivotinha aí, vai mandando pros seus, conhecidos, seus amigos, porque eu tenho certeza que Deus vai tocar na vida de alguém nessa noite. Missionária Franciele, uma honra ter você aqui conosco. Eu estou muito feliz, pastora. Fiquei muito contente de te conhecer. Amém. E a gente agora tá curioso, Teve pregando na nossa igreja essa semana, contou um pedacinho do testemunho e já deixou a gente com gostinho de quero mais. Então conta pra gente a sua experiência com Cristo, porque você já nasceu assim, uma mulher de Deus, linda, maravilhosa na presença do Senhor, ou não? Não. Como que você era? Conta pra gente o antes e o depois com Cristo. Amém. Vou começar do comecinho, Amém. Ainda quando eu estava na barriga da minha mãe, quando ela estava gestante, ela estava ali no estado de Alagoas e ela ficou sabendo que seria gêmeas. Eu sou gêmeas. É mesmo? Eu creio que a minha gêmea já ela aparece aí online para estar glória a Deus. Rafaela, beijo, Rafaela. Amém. Então começou assim, Catarina. Minha mãe descobriu que estava grávida de gêmeas, no ano de 1993. E ela ficou muito, mas muito apreensiva, com muito medo. E ela nos conta hoje, não é segredo, E ela começou a tomar muitos e muitos chá para abortar. Nossa. Porque ela já tinha mais 2 filhos, o Wilson e a Quitéria, que são meus irmãos maravilhosos. E o que aconteceu? O meu pai concordou com ela. Meu Deus. Disse, vamos sim, vamos tirar essas crianças, porque a gente não tem condição. No interior, Alagoas, ano de 1993, sem muitas oportunidades. A minha mãe conversou com meu pai e eles tiveram essa atitude, E a minha mãe tomou muitos remédios, fora chá, que era para abortar mesmo. Ela foi em farmácias e comprou, comprimidos abortivos, mas ela falou que não entendia, pastora. Não entendia porque eu e a minha irmã Rafaela só crescia forte. Meu Deus. Só crescia mais forte. Quanto mais tomava remédio, mais a gente crescia saudável e bem no ventre da minha mãe. Então, desde aí eu vi que eu era uma escolhida de Deus e a minha irmã também. E a gente não nasceu no berço evangélico, mas no berço católico mesmo, sério, de praticar. E o Senhor me chamou. O Senhor me chamou quando eu tinha, 13 anos, que eu pude entender a primeira profecia. Eu estava num supermercado com a minha mãe. Uau! E nessa época, aos 13 anos de idade, a minha mãe ela ia muito na Umbanda, Já tinha saído do catolicismo, porque ela já não estava mais encontrando o que ela queria, Ela queria muitas respostas, muitas soluções para alguns problemas da vida dela. Então a minha mãe foi um ponto muito importante na minha vida,
E aí eu ia com ela, porque minha mãe ela não sabe ler muito, então eu tinha que ir com ela, né, para estar lendo, para estar auxiliando ela. E a gente ia na Umbanda, sempre ia, desde pequena a gente começou a ir na Umbanda. Aí ficamos assim flertando, né, com o catolicismo e com o umbandismo, até que saímos do catolicismo e ficamos na Umbanda, né. E o meu pai nunca gostou, meu pai nunca se sentiu bem com essa atitude, então a minha mãe se sentia assim que precisava de algo a mais, né. E então eu conheci o meu esposo. Na Umbanda? Não, conheci ele como meu vizinho. Ah, tá. Meu vizinho. Eu cresci aqui na comunidade, né, da Rua 100. E assim, a gente morava ali, né? Ele num barraco na frente e eu numa casinha na frente. Dava um pulo, a gente se achegava, né? E quando eu me mudei no ano de 2005, de um barraco que estava muito próximo ao rio, para um melhorzinho para cima, eu comecei a conhecer ele, né? E tinha 13 anos de idade. E aí ele começou a querer conversar comigo e assim ele já ia pro evangelho. Ele já era evangélico, né? Ele já... E qual a idade dele na época? Mesma Nós idade temos a mesma idade. Que lindo! Isso, Catarina. Aí ele começou a me convidar. Uhum. Me convidar. E aí, a gente indo na Umbanda, né? A minha mãe, a gente ia numa senhora que ela via o futuro num prato de água. Caramba! Isso. Os espíritos mostravam para ela o futuro, né? Uhum. E eu cheguei aí com a minha mãe explicou, olha, minha filha tá com um namorado, tal. O que você acha? Porque eram as consultorias, né? Para saber se aprovava ou não. E aí ela falou assim, essa moça, a vidente, né? Ela falou assim, ó, eu tô vendo esse rapaz aqui, né, no prato, e esse rapaz não é para sua filha. Ele não pode ficar com a sua filha. Ele não pode, de jeito nenhum, faça de tudo, viu? Para eles não ficarem juntos. E aí pronto, minha mãe confiava, né, acreditou, e minha mãe começou a me aconselhar, olha filha, tome cuidado, porque a moça falou, né, e ela acreditava, né, era a fé dela. E o que aconteceu, né, não teve jeito. Porque a moça disse bem assim, Catarina, ó, você vai ter 3 namorados. Quando for o terceiro, você vai casar. Mas ele de jeito nenhum. Meu Deus. Só que nunca existiu isso, né? Não teve esses 3 namorados. Uhum. Mesmo minha mãe não gostando, não autorizando, não aceitando, né? Ele me convidava para ir para a igreja e eu aceitei, né? Teve um dia que eu aceitei. Eu tão nervosa, tanto ele me chamar, insistir, E né? sempre falando não? Eu sempre falando não. Uhum. Eu falei, então vamos. E fui. Quando eu fui, Catarina, eu fui tocada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Na igreja do Lucas. É mesmo? Na igreja do Lucas, que é o Ministério Ansalca. Assembleia de Deus, Ministério Ansalca. Foi lá que eu tive um encontro com Jesus, que eu aceitei Jesus. Ele insistiu tanto nesse dia, Catarina, que eu falei, vá sozinho, me deixe quieta, eu não quero ir. Né? A gente assim, né? Eu não tinha essa mente de querer estar na igreja, porque eu pensava que ser cristão era uma coisa muito triste. E isso porque é importante você falar, porque muitos pensam que é assim, né? Porque a gente gostava de se assentar em rodas, de tomar cachaça, a gente gostava, eu, minha mãe, né? Meus irmãos, meu pai bebia muito. Caramba. Meu pai bebia demais, chegava em casa todo arrebentado, sabe? Tanto beber. Então a gente tinha esse costume de beber, de se embriagar, né? Então eu falava, se eu for para a igreja de crente, quando a gente é do mundo, a gente fala assim, para a igreja de crente, vai acabar com a nossa alegria. Vai acabar com a alegria, que né? felicidade que eu vou ter, né? Isso, então eu tinha esse pensamento, não vou, mas realmente o convite pesou, né? O convite pesou. E a minha irmã gêmea, ela já fazia parte dessa igreja. Caramba! O Senhor Jesus pegou ela primeiro que eu. A Rafaela. O Senhor trabalhou no coração dela, então ela já estava indo. E o meu esposo me chamando também. Entendeu? Porque ele tinha uma chamada muito grande, desde pequenininho, da casa dele, ele já foi escolhido. Ele tem 4 irmãos, com ele são 5 filhos que a mãe dele tem, 5 filhos homens. Mas ele é o que ficou firme, é o que dá, assim, um bom testemunho, né? Isso. Ele é uma coisa assim, o meu esposo, ele é muito, assim, usado por Deus pela vida que ele leva, sabe? Ele não se assenta no altar, mas a vida dele que lindo. É uma coisa linda, que eu olho assim e falo, Deus, obrigado. Louvado né? seja Deus. Ele é um bom pai com meus filhos, graças a Deus. Começamos em 2, né? Agora já vamos para 7, Deus multiplicou nossa casa. Já somos em 7 a família, para a glória do Senhor Jesus. Então, Catarina, eu cheguei nesse culto
Aí tinha uma missionária pregando e no final do culto ela apontou para mim e fez uma pergunta: você quer aceitar Jesus? Isso eu com uns 15 anos de idade. E aí eu comecei a pensar na minha mente: Jesus é coisa boa. Só que eu não sabia que Jesus era a aliança. Meu Deus. Eu não sabia que Jesus era a aliança. Olha aí. Então você que está aí do outro lado, Jesus é a aliança. Glória a Deus. Quando você aceita Ele, você está fazendo uma aliança com Ele. E eu não sabia disso, Catarina. E eu disse assim: Jesus, na minha mente, né? Jesus é coisa boa. Eu aceito sim. Aceitei Jesus. E nunca me afastei. Oh, glória. Nunca me afastei. O Senhor foi me moldando. Era uma pessoa extremamente vaidosa, eu andava muito nua pela rua. Meu pai ficava muito, enfurecido. O meu namorado, que hoje é meu esposo, o Orlando, ficava muito enfurecido também, que era muita sensualidade, andava bem dizer, com roupas mínimas, isso, extremamente vaidosa, com as pinturas que, dava inveja para qualquer maquiador, porque eu mesmo que fazia. Caramba. Era assim. E o Senhor me chamou, me disse que ia me entregar um ministério, que a porta seria estreita, que eu iria subir em muitos altares, que eu iria pregar a verdade para pregadores, para missionários, para pastores, e que se for preciso tirar as capas, eu iria tirar. Glória. Mas não era para mim temer, porque foi assim que Ele me chamou. E estou aí, na caminhada, assumindo o meu chamado. Mas como que foi isso? Quando você aceitou Jesus e você teve que dar essa notícia para tua mãe, que era da Ubanda ali? Isso. Me conta, eu quero saber como é que foi. Nossa, ela ficou muito furiosa, porque ela não gostava. Você chegou falando: mãe, aceitei Jesus? Como que foi isso? Foi complicado, foi bem complicado. A gente começou a esconder. A princípio. A esconder. Porque minha irmã já ia, ela já não gostava muito. Ela sentia que estava perdendo, pessoas do lado dela. Entendi. Porque antes ela já tinha as companheiras para ir, nas consultorias, nos centros, e agora já não tinha mais. E aí você deixou de ir, falava que não tinha mais vontade, e ela foi começando a desconfiar. Foi começando a desconfiar, e assim, os crentes começaram a cercar a nossa casa. Começaram, assim, a cuidar de nós, que a igreja era muito cuidadora. Se a gente faltasse um culto, eu ou a Rafaela, os irmãos já iam lá orar por nós, saber o que estava acontecendo. E nesses momentos, você não sabe o que acontecia. Minha mãe se escondia debaixo da cama, Catarina, para não aparecer, mas ficava ouvindo tudo. Ela ficava cheia de poeira debaixo da cama por mais de meia hora. Mentira. E ela ficava furiosa, porque o que estava nela, o que estava nela não era bom e não aceitava. E o seu pai? O meu pai, ele sempre muito tranquilo. Ele não opinava. Mas ele participava dessas reuniões, essas orações? Não, ele nunca foi. Ele saía? Ele sempre ficava no canto dele, no quarto, e nunca quis se envolver com nada que fale de religião. Meu pai fica só observando. Só observando ele fica. Mas a minha mãe não, Então a minha mãe, ela se escondia debaixo da cama, ficava muito temerosa, que os irmãos chamassem, ou que algo revelasse, que ela estava ali, que ela precisasse. Ela não gostava de crente. Ela não gostava, ela tinha uma fúria contra crente, Quando os irmãos iam visitar, ela já corria. Ficava muito nervosa mesmo. Meu Deus, que situação. Isso. E como é que você conseguiu administrar tudo isso dentro da tua casa? Isso. Ela não começou, chegou algum momento dela maltratar o seu atual namorado? Porque geralmente quando a mãe não aceita o relacionamento, a primeiro passo de uma mãe é nos dar conselho. Não serve, não é, e espera que nós venhamos tomar aquela atitude de dar um basta. Só que aí, às vezes, a gente não escuta as nossas mães, os nossos pais, e damos sequências. E aí tem mães que começam a maltratar. A sua também chegou a maltratar ele ou não? Assim, ela ficava assim sem falar, Ela não ficava. E ele ficava constrangido. Ficava constrangido. Então ele não ia muito lá em casa. Mas o que não devia acontecer, aconteceu. O quê? Eu fiquei grávida aos 16 anos de idade. Lembre-se que eu aceitei aos 15, E aos 16 anos eu fiquei grávida. Pronto, aí explodiu uma bomba. Meu Deus. Explodiu uma bomba, Porque minha mãe não esperava isso. Ela confiava muito, em mim.
e nele. Aham. Mas a gente não imaginava que era um chamado de Deus, era uma escolha de Deus. Então eu digo, né, que o meu filho, hoje Fernando, foi a causa de eu ser trazida para a presença de Deus. Eu não vim para a presença de Deus pela dor, sabe? Por uma enfermidade, por acidente, por nada disso. Eu vim para a presença do Senhor por amor. E esse amor tem nome, é Fernando. Aleluia. Foi pelo Fernando que eu firmei os meus pés. Porque ainda tendo aceitado Jesus, a minha mente era muito jovem, então eu não queria ainda permanecer, né? Eu ficava na igreja, mas eu ficava olhando assim, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que é verdade isso, essas profecias que eu estou ouvindo? Ficava cochilando entre dois pensamentos, né? Isso aos 15 anos de idade. Mas quando eu completei aos 16 anos, o Senhor me trouxe. E quando eu vi que a minha barriga crescia, a minha mente mudava. Uau! A barriga ia crescendo e a minha mente ia mudando, porque o Senhor mudou a minha mente através da gravidez. Meu Deus! Então eu amadureci muito rápido. E Deus trabalha. Amadureci muito rápido, pastora. Aos 16 anos de idade, o Senhor me trouxe, sim, sabe, para firmar os meus pés, para dizer, olha, eu tenho um chamado, tenho uma família, eu tenho um esposo para cuidar de você, eu tenho filhos, eu tenho um ministério grande para te entregar nas tuas mãos. E o ministério é de pregação. Meu Deus! E você nem imagina, hoje eu e ele fazemos até, né, muitos trabalhos sociais. Uau! Já fomos na Cracolândia, a gente já fez trabalho social no centro de Guarulhos durante 8 anos. Mesmo de barriga grande, né, porque eu tenho muitos filhos, indo entregar marmitex com muitos filhos, não é? Mesmo grávida, gestante, eu e ele. Então é sempre eu e ele edificando a nossa casa. Eu sempre falo que o mais importante, eu posso pregar em muitos altares, 1000 altares, mas o altar principal é a minha família. Glória. Se eu não conseguir uma alma, a minha vida inteira não tem problema. Se eu conseguir os meus 5 filhos para Jesus, eu venci. Oh, glória. É isso que eu penso, que eu falo para os meus filhos dentro de casa. Para eles serem o exemplo, sabe? Do que eu prego. E esse mais velho hoje está com quantos anos? 13 anos, o Fernando. Então, 13 anos que a sua vida foi mudada da água para o vinho. Mudada. Olha, foi incrível o que Deus fez na minha vida. E aí, quando essa notícia chegou à tua mãe, como que ela reagiu? Foi difícil. Ela trabalhava no Jardim Brasil nessa época, como doméstica. Meu esposo já tinha alugado uma casa, comprado botijão. Novinho? Já tinha tudo isso? Ele trabalhava desde os 13 anos. Que lindo, gente. Nunca foi É de... filho único ele ou não? Não, são 5 filhos, entendeu? O Orlando, ele é uma pessoa fora do normal. Então ele já trabalhava. 16 anos, Isso. já tinha lugar. Já ganhava bem. Uau! Já ganhava bem aos 16 anos de idade ele, né? Comprou a panela de pressão, comprou o botijão, Que o lindo. fogão, o edredom e já tinha alugado a casa. Já estava certo o aluguel da casa. Os pais deles era evangélico ou não? Não. Hoje a mãe dele é. E o pai dele, eu creio que logo se rende. Mas na época não. Católico. Só ele. Católico. Então. Só ele da casa. Só E ele. eles aceitaram assim também, de forma fácil ou não? Também teve um pouco de restrição Não, como a sua mãe? eles sempre foram assim, muito receptivos a mim. Amém. A minha sogra, eu digo que ela é uma amiga. Oh, glória. Nunca que tive nem bênção. problema, meu Deus. Que Ela é muito bênção. maravilhosa. E eu creio que ela vai assistir esse podcast. Quero mandar um beijo, um Oh, abraço pra glória você, a Edileuza. Deus. Te amo, tá bom? Linda. E um abraço pra minha mãe, que a minha mãe, você vai ver o que ela fez. Olha, escuta bem. Então conta aí que eu já tô curiosa. Olha o que a minha mãe fez. Ela trabalhando lá, eu com tudo organizado. Não contei pra ela que estava grávida. Demorei 3 meses para contar. Quando a barriga estava crescendo, eu vi que não dava mais para esconder. Não dava mais, porque eu andava muito seminua. Uhum. E agora eu tive que me cobrir com camisetonas enormes. Aos 16 anos de idade, minha mãe achou estranho. Ela falou que estava achando muito estranho a minha atitude de me vestir, pastora. Aí tá bom. Chegou no 3º mês, a barriga já estava muito assim, sabe, inchada, crescendo. O Fernando já estava, né, crescendo. Aí tudo organizado para se mudar. Aí eu pensei, na época era telefone, né, 10, 13 anos atrás. Vou ligar para a manhã, que eu chamo ela de manhã, sou pernambucano, nordestino. Vou ligar para a manhã para contar. Pastora, minhas pernas tremiam, minhas mãos tremiam. Eu pensava dentro de mim, eu vou ser expulsa de casa, mas não tem problema, já tá tudo no jeito, eu pensava.
Minha mãe vai, sabe, nunca mais vai falar comigo, eu pensava. Minha mãe vai me odiar para sempre. Assim eu pensava na minha mente. Quando eu liguei para ela, eu falei, mainha, eu tenho uma coisa para te falar. Ela, o que foi, minha filha? Bem assim. Falei, mainha, com a voz meio embargada, eu tô grávida. Falei, bem assim, eu tô grávida. Ela, ô minha filha, por que você fez uma coisa dessa comigo, minha filha? Bem assim. Seu pai vai matar nós duas, vai botar nós duas para fora de casa, minha filha. Seu pai vai me matar, ele vai acabar com a gente. O medo da minha mãe era o meu pai, a atitude que meu pai teria. Mas eu me lembro naquele telefone, naquela ligação, a voz de Deus falando na boca da minha mãe. Você sabe o que a minha mãe me disse, que eu nunca vou esquecer? Ela falou bem assim, eu nunca vou te deixar. Oh, glória. Ela falou, nunca vou te deixar. Aleluia. Eu nunca vou tirar você de casa. Ele pode expulsar nós duas. Meu Deus. Ai, eu fico até emocionada. Que lindo. Eu fico muito emocionada. O próprio Deus usando a boca da tua mãe, porque é bem assim mesmo. Isso. Né? E ela falou, pastora, falou assim, olha, o teu pai pode expulsar nós duas. Mas você eu não te deixo. Não te deixo sozinha de jeito nenhum. Oh, glória. E aquilo ali acalentou meu coração, né? Conversei com o Orlando, falei, olha Orlando, eu vou ficar com a minha mãe aqui, eu acho que é melhor, porque eu ainda sou de menor, vamos, né, juntar um dinheiro para nós comprarmos uma casa, e depois que a gente tiver dinheiro, a gente vai morar junto. E assim foi, Catarina. Sério? Assim foi, minha mãe cuidou de mim. Na primeira consulta do pré-natal, minha mãe estava lá comigo. Na primeira consulta. E nunca me desamparou a minha mãe. Mas e a casinha que ele havia alugado para vocês? A gente cancelou, as coisas ele me deu, eu fui usando, né? E algumas outras coisas eu guardei. Certo. E ficamos assim, durante uns 3 anos. E nesses 3 anos, o Fernando já tinha tido ele, né? Foi um parto maravilhoso, parto normal, tudo Deus abençoou, tive Fernando. Fernando nasceu um menino lindo, de 36 semanas só. Fernando nasceu muito, sabe, assim, prematuro, mas o Senhor deu muita saúde pro Fernando. Você vai ver que hoje ele é um menino lindo, grandão, alto, cheio da presença de Deus, porque ele é um escolhido. Eu digo que se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Porque eu não queria um compromisso, uma aliança. Mas através dele a minha mente mudou. O Senhor falou, olha, tem uma família, olha para quem está do teu lado, olha quem está dentro de você. E eu ia para a igreja, com a barriga crescendo, Catarina, e o Senhor usava muitas profetisas para dizer o que ia fazer através do meu filho e através do meu esposo, né? E hoje eu vivo as promessas de Deus. Isso é o melhor, eu vivo as promessas de Deus, não é? Eu sempre tive um sonho de ter uma família grande. Eu sou muito apontada por isso, né? Por ter uma família grande. Porque nos dias de hoje é difícil, Isso, né? é difícil, mas eu digo que o justo viverá pela fé. Então, se você está grávida, não precisa você ter medo. Porque se Deus te dá o bebê, Ele vai te dar o cobertorzinho para você cobrir ele. Oh, meu Deus. Então, eu nunca tive medo de ter um filho. Que as pessoas se assustam por isso. Ah, é desesperador, mas né? eu tenho que professar a fé que eu prego. Eu sou uma pregadora do Evangelho. Oh, glória. Eu vivo isso. Eu não me escondo dizendo, eu não sou. Não, eu digo, eu sou uma pregadora, porque o Senhor me chamou para isso. Glória. Ele me fez entender Aleluia. esse chamado, né? E agora eu assumo esse chamado e passo para as pessoas o que eu vivo, prego o que eu vivo. Então, tem gente que fala, nossa, mas você é doida de pregar isso. Não tem problema, porque se a gente vive, vem autoridade. Que bem. Autoridade que não é nossa, mas vem de Deus. Então, Catarina, minha mãe, né, ela foi assim um ponto muito alto na minha vida, né? Então, eu fiquei muito feliz por isso, né? Por essa atitude dela me acolher na casa dela, né? E durante esses 3 anos que eu fiquei com ela, ela falava, eu vou ali. Quando ela voltava, minha mãe voltava com as sacolas gigantes de roupa pro meu filho Fernando, sabe? Sem eu pedir. Vovó babona. Ela sempre foi uma avó maravilhosa, maravilhosa, né? E as minhas irmãs também. Minhas irmãs Quitéria, Rafaela, também sempre, né, dando muito aconchego pro meu filho. A Rafaela, minha irmã gêmea, ela era como se fosse uma mãe pro Fernando. Eu com 16 anos de idade... Novinha, se uma passa... criança cuidando de outra criança, pastora, né? se passava na minha mente, como que eu vou conseguir? Passava isso na minha mente. Como que eu vou conseguir cuidar desse menino, né? Ainda no colegial. Fiz assim o pré-natal, tudo certinho e sempre indo para a escola.
Você imagina aquela menina que era a rainha da escola, briguenta que eu era na escola, sabe? Era uma pessoa muito nervosa. Você não podia pisar no meu pé que eu já ia te tirar satisfação. Por muitas das vezes minha mãe ia na diretoria para saber por causa das brigas que eu tinha na escola. Caramba! Isso. Então Jesus transforma mesmo, Transforma, né? era uma pessoa muito Você que nervosa. tá aí nos assistindo, que fala assim, ai, não tem como eu servir a Deus, porque o meu jeito de ser desagrada, eu não tenho paciência. Tem jeitos, Deus mudou a mim, Deus mudou a missionária. E hoje, olha que coisa linda. E hoje em dia, pastora, eu escuto mais do que falo em algumas situações que vêm sobre a minha vida, né? Tem situações que vêm que você quer revidar, você quer falar. Nossa, isso é muito importante. Mas o Senhor diz para nós nos calar, que Ele vai falar por nós, Olha que Ele vai pelejar por nós, né? Foi o que Deus disse para Josafá. Olha, Josafá, fica parado, fica quieto, porque eu pelejarei por vós, e você fique quieto, fique calado, porque a peleja não é tua, a peleja é minha. Então eu entendi isso, né? Vindo para o Evangelho, lendo muito, eu me lancei muito na leitura da palavra, no aprendizado da palavra. Eu considero que o que eu sei é pouco, é mínimo, mas transformou a minha vida. Tá entendendo? O que eu pude ler e conhecer, porque eu leio até hoje, né? Eu fico até de madrugada, meu esposo vai dormir e eu tô lá lendo a Bíblia. Por quê? Porque eu sei que a palavra tem poder de fazer uma mulher ser perfeita na presença de Deus. Tá ouvindo isso aí, povo de Deus? Tá ouvindo? Mas peraí, você sempre gostou de ler ou não? Essa vontade de ler veio do nada? Sempre gostei de ler. Ah, então você tem uma vantagem, né? Eu sempre tem gostei uma vantagem. De ler. Na escola me destacava por ser assim ter a melhor narração. Que lindo! A melhor escrita. Então eu sempre gostei de ler, né? Quando eu estava na Ubanda, lia muito sobre os livros, as coisas, né? Os dogmas deles. Mas quando eu vim para o Evangelho, o Senhor, né, usou isso e me deu o dom da palavra, para que eu pudesse pregar a palavra. Assim que eu cheguei, que eu entendi, né, que aquele era o meu lugar, o Senhor tomou muitas profetisas e profetas para vir até mim, e Deus confirmando, dizendo, olha, estou te entregando o dom da palavra. Glória a Deus. Sempre, pastora, Deus falava, estou te entregando o dom da palavra. E você tomava posse. Eu tomava posse. Porque não adianta a gente só ouvir e não tomar posse, né? Porque isso aí também é muito importante que todos saibam. Pastor, eu digo e agradeço ao Senhor que Ele nunca precisou falar 3 vezes comigo. Deus nunca precisou falar 3 vezes comigo. É muito raro eu não entender o que Ele diz. Por quê? Por causa da leitura. Através de você ler muito a palavra, você fica muito próximo de Deus e você passa a entender tudo o que Ele te diz. Que lindo. Você começa a ser como um investigador. Chega pessoas perto de você, sabe, para querer ser tua amiga, entre aspas, mas através do conhecimento, do discernimento de espírito, a pessoa se assenta do teu lado e o Espírito Santo já diz, olha, essa não serve. Meu Deus. É como Gideão, sabe? Isso. É como Gideão ali naquele rio, aqueles homens sendo provados, e o Espírito, Deus falava para Gideão, esses não servem, Gideão. Tá entendendo? Então, quando você está próximo de Deus, você consegue entender o que Ele está te falando. Intimidade. Aí o Senhor diz, olha, essa não serve para ser sua amiga. Não serve. E aí eu vou me afastando, entendeu? Vou me afastando. E depois o Senhor mostra, olha, tá vendo? Aí acontecem as situações, sabe? Aí Deus fala para mim, é por isso que eu te avisei. Porque muitas vezes, pastor, a gente não entende, não é verdade? A gente fala, mas essa pessoa parece ser tão boa, Senhor. E a gente não quer ouvir a voz de Deus, né? A gente, muitas vezes, a gente tem esse discernimento, Deus fala, mas a gente insiste em prevalecer com aquela amizade da qual o próprio Deus já tirou de perto da gente. E aí a gente vai sofrer as consequências, né? Mas a palavra, ela é apta para discernir, sabe? Os pensamentos das pessoas. Então eu gosto muito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela me transformou, a palavra de Deus. Então eu digo para você que está aí do outro lado, se lance em ler a palavra, sabe? É entender a palavra, em convidar o Espírito Santo para te explicar o que está escrito. Mas, missionária Franciele, muitos me perguntam até o dia de hoje, e eu vou fazer a mesma pergunta para você, porque eu tenho certeza que do outro lado tem pessoas também com o mesmo questionamento. Todos falam pra gente ler a palavra, mas nem todos têm um discernimento. E muitas das vezes lê e não entende. Qual o conselho que você tem a dar
para essas pessoas que têm dificuldade Isso. de entender. Eu mesma falo por mim. Eu leio e quando eu não entendo, eu vou buscar alguma coisa para poder abrir a minha mente. Por exemplo, uma palavra que esteja relacionada àquilo que eu estou lendo. Embora nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitos pregadores que pregam bastante heresias, né? Muitas. Coisas que não condiz com o que Isso. está escrito na Bíblia. Isso. Mas tem algum segredinho a mais aí? Sim. O segredo que eu carrego, pastora, é ficar no simples. Nunca inventar. Certo. Sempre falar o que está escrito. Você nunca vai errar por falar o que está escrito. Amém. E para você entender melhor a palavra, você que tem o chamado de ser pregador, pregadora, de ser um servo do Senhor, você quer transformação, a primeira coisa, você vai precisar renunciar. Olha aí, isso é Renunciar. importante. Porque muitas das vezes Deus nos tem chamado, Deus tem chamado muita gente, mas elas não querem renunciar. Elas não querem renunciar. Elas querem permanecer no evangelho da forma que estão no mundo, elas querem colocar o mundo dentro da igreja. Aí o que acontece? Elas vão ler a palavra, elas não vão entender por quê. O Espírito Santo ele precisa de limpeza para habitar. Olha aí. Quem vai explicar a palavra é o Espírito Santo. Meu Deus. Pronto, fechou. Quem vai explicar a palavra para mim, para a pastora, para todos nós é o Espírito Santo. E quanto mais renúncia, eu digo que mais patamares espirituais você vai subir. Glória a Deus. Então eu fui subindo de degrau em degrau, de degrau em degrau, do diaconado e depois a missionária, de degrau em degrau. Então eu digo que é renúncia, pastora. E para que fique claro, renúncia, o que é renunciar? Isso. É abandonar a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Isso. Dentre elas, Isso. coisas que você fazia e Isso. passou a deixar de fazer. Isso Como mesmo. muitos perguntam, né? Geralmente quando a gente aceita o Senhor, e eu falo por experiência própria, porque quando eu vim, eu também vim com muita coisa mundana, Sim, sim. né? Vestes é o que mais pega na gente, Sim. né? Nós mulheres. Porque, nossa, é uma coisa fora do normal. É verdade. E eu costumo dizer, principalmente no meu caso, eu também era como você, eu só Sim. usava roupa social, roupa curtas, pra chamar atenção, porque Sim. esse era o meu objetivo. Isso. E se eu passasse na rua e alguém não mexesse Isso. comigo, alguma coisa de errado Tá tava. vendo? Só que quando eu vim pra Cristo, não adianta a pessoa ordenar, mandar, não, tem que vir de dentro pra fora. Isso. Porque quanto mais falavam pra mim, ó, você tá na igreja, não pode ser assim, não pode ser, aí mais eu provocava. Entendi. Eu não sei se a mesma coisa aconteceu com você também. E eu lembro que na época o meu pastor até falou assim: você não quer ser batizado? Eu falei: da forma que eu tô, nunca. Entendi. Então eu queria me consertar primeiro para depois me batizar e começar a fazer a vontade de Deus. Só que se você ficar esperando, isso nunca acontece. Isso acontece, pastor. Porque nós temos que dar o primeiro passo, não é assim? Isso, é assim, é assim. Comigo foi diferente. Eu dentro da igreja, todo mundo me elogiava muito. Eu com aquelas cargas, né, do Egito, né, calças muito sensuais. Você ia desse jeito pra Pra igreja. igreja. Meu cabelo era muito vermelho, era muita sensualidade, mesmo eu assim na igreja. Saltos muito altos, né? Que traz muita sensualidade, o salto, muitas pinturas. Então você E ia a com mulher- roupa provocante, já Provocante, mesmo. eu ia, porque pra mim era normal, né? Aham. Mas o que aconteceu? Eu pensei que na igreja alguém iria me corrigir. Isso me incomodava muito, porque ninguém me corrigia. Mentira. Ninguém me corrigia. Mas Isso me você já preocupava. fazia isso propositalmente ou não? Proposital. Você queria mesmo É, ser eu queria. confrontada. É, isso. Porque eu ficava me perguntando, né? Senhor, vim da Umbanda, eu sei como que eles agem lá, como é o trabalhar deles lá, mas agora eu estou na igreja, por que que ninguém vem me corrigir? O que está acontecendo nos dias de hoje, na geração que eu estou vendo? Então foi bem diferente Foi, no seu caso. por que né? ninguém me corrige? Eu ficava me perguntando. Aham. E fiquei por muito tempo assim, até que Deus me apresentou uma missionária. Uau. Missionária Ângela, ela vai acompanhar esse podcast Ô, depois. glória. Missionária Ângela, Ah. ela veio com a palavra de confronto, que eu precisava ouvir. No altar ou diretamente pra Diretamente você? pra mim, ela ia na minha casa. Eu pensava nela, eu pensava aquela senhora, tá, uma bênção. Aham. E de repente ela batia na minha porta. E ela começou a me instruir, a dizer, olha, Deus mostrou para ela quem eu seria para Deus. Uau. E Deus incomodou ela dizendo, vai lá na casa daquela jovem, que eu tinha acabado de ter bebê e tudo, e ela foi orar por mim, se aproximou de mim. Então ela foi uma figura muito importante no meu ministério, a missionária Ângela. Que bênção. Muito importante. Ela falava, olha,
um dia você vai ser uma missionária. Ela falava bem assim, um dia você vai ser uma pregadora. E Deus já manda te dizer, você não vai pregar o que ninguém quer ouvir. Você vai ser muito perseguida. Ela começou a dizer tudo, o que aconteceria no meu futuro. Meu Deus. E do jeito que ela falou, aconteceu. Sério? Mas Deus manda te dizer, ela falava, sabe? E entregava todo o manto para mim. Que você vai ser usada para exortar os altares. Para colocar em ordem aquilo que Deus quer colocar. Você será uma atalaia, você avisará o risco de morte. Aleluia. Que as pessoas estão correndo por servir ao Senhor de qualquer forma. E aí, pastora Catarina, foi que eu me deparei. Eu falei, agora eu entendi. Aí sabe o que eu fiz? Trocou as vestes. Joguei tudo no córrego. Caramba. Mais e mais caixas de maquiagem, o boticário, tudo caro. Joias Abriu folhadas. mão de tudo. Joias folhadas, tudo desse tamanho aqui assim, ó. As caixas joguei fora. As roupas que ninguém sabia se era top, se era saia, se era pra cima ou se era pra parte de baixo, joguei tudo fora. Não dei nada a ninguém, joguei tudo fora. Até porque isso é importante. As pessoas às vezes não querem e oferecem. O que não serve para nós, não serve para outra pessoa. Isso, eu pensei não é verdade? isso. O Espírito Santo já começava a dizer para mim isso. Caramba, que Isso. legal. Eu estava para ir no AEBD e eu ainda usava brincos. Escuta o que eu vou dizer para vocês, eu usava brincos. Para você que não sabe o significado de EBD, é a Escola Bíblica Dominical. Eu ouvi uma voz dentro do quarto desse tamanho aqui, um pouquinho maior. Eu ouvi uma voz, só tava eu, porque minhas irmãs já tinham ido. Eu estava um pouco atrasada. Eu ouvi uma voz dizendo para mim, quando eu estava colocando a tarraxa, não se pareça com Jezabel. Meu Deus. E eu olhei para cá, olhei para lá, eu falei, mas o que está acontecendo? Que eu tô sozinha. Nem manhã estava, manhã devia ter ido, né, para o trabalho dela. Então eu ouvi essa voz, pastora. E como se não fosse pouco eu ouvir essa voz, o meu pastor, após o trabalho de ensinamento, veio nos visitar na nossa casa. Porque o auxílio era muito grande, porque a gente sofria muita perseguição, né? Minha mãe não gostava, então ele se preocupava muito com a gente, os pastores. E quando ele tirou a palavra, falou, vou deixar uma palavra. Ele tirou a palavra que falava sobre Jezabel. Que ela corria para o espelho para se ataviar. Meu Deus. Para chamar a atenção. Porque através da sensualidade dela, ela fazia muitos profetas, muitos homens cair naquela geração. Aí eu pensei, Senhor, Espírito Santo, eu já entendi. Aí foi quando eles saíram, que a porta fechou, eu falei, eu já sei o que eu tenho que fazer. Não precisou eu ouvir ninguém, sabe assim, foi a palavra. Glória a Deus. Então eu digo, é o Espírito Santo quem te fala. Aleluia. Mas você precisa se deixar tocar pelo Espírito Santo. Porque tem muita gente altiva, de coração altivo, falar, isso não é Deus. É. E continua a vida inteira. E usa da liberdade que Cristo deu, Paulo escreveu isso, para ser libertino, para ser sensual. Meu Deus. Eu digo que todas nós, pastoras, missionárias, não tem para onde fugir. Você pode querer ser a mais gatona, a mais sensual. O Espírito Santo não vai aprovar. Ele não vai aprovar. E eu digo, Senhor, se não for para que o Senhor esteja contente, então não adianta. Então tudo que eu faço é pensando na aprovação de Deus. Sempre na aprovação de Deus. Então eu vim desse mundo de muita vaidade, de muitas regalias, muitos, sabe, finais de semana em cachaça, né? A minha mãe sempre muito brava, gostava de muita confusão, e a gente também era assim, onde chegava a gente brigava com todo mundo, sabe? E aí o Senhor começou a transformar tudo. Que lindo. E eu me lembro que quando eu joguei tudo, as maquiagens, as coisas, eu falei assim, Senhor Jesus, isso é em teu nome, e joguei no rio. E eu quero abordar um assunto que muitas mulheres pensam, missionária Franciele, mas isso é um particular que Deus tem com você. É onde muitas mulheres erram. Olha aí. É onde muitas mulheres se perdem. Porque a santificação do corpo, da alma e do espírito não é só para uma pessoa, é para todas do reino. É para todas. Sabe? A moderação da nossa veste, da nossa fala, do nosso sentar, até isso. É tudo para todas.
né? Então, essa é a sã doutrina de Cristo, né? De corpo, alma e espírito. Não falando aqui só sobre vestes, mas sobre atitudes, né? Eu prego muito sobre isso, que não adianta nós estarmos em altares e depois estarmos em esquinas, né? Falando da vida dos outros. Olha aí. Ou deixando de pagar quem nós devemos. São pequenos detalhes. Então que nos afasta da presença de Deus, né? O Espírito Santo, né? Ele nos leva a ter uma conduta perfeita diante de Deus. Então tem muita gente que pega, né, os microfones dos altares para dizer: mas é impossível ser perfeito porque eu estou preso nesse corpo. Isso é uma desculpa esfarrapada. Jesus disse: sede perfeitos como eu sou. Uau! Jesus disse bem assim: eu quero perfeição, eu não quero desculpa. Eu vim aqui como homem, eu provei que é possível. Jesus provou que é possível, né? Jesus libertava mulheres cheias de demônios de prostituição, de sensualidade. E eu tenho certeza que quando elas encontraram com Jesus, elas não foram mais iguais. Foram transformadas de dentro para fora. De dentro para fora. Eu fico muito no simples, pastor. Eu fico pensando comigo assim: no Jardim do Éden, Eva, com sua beleza tão natural, sem nada. Mas o que aconteceu no mundo? O que foi que aconteceu, né? Através do pecado, através da desobediência, deles ter pegado fruto, foram expulsos, né? Tiveram os filhos. Caim passou a ser amaldiçoado, passou a ter filho com suas próprias irmãs, quando a gente vai ver na história, não é? E aí a terra vai se povoando, pastora. Quero que vocês venham nesse raciocínio comigo. A terra vem se povoando, não é verdade? O texto vai dizer que os filhos de Deus desciam para agora ter relações com as mulheres. Foi aí, irmãos, que muito conhecimento veio de astrologia, astronomia. Muitas coisas que Deus não queria que o homem soubesse, agora o homem sabe. Usa isso para se opor a tudo que se chama Deus, que é o espírito do anticristo. Então a gente vê que os demônios, né, anjos caídos, trouxeram muitas coisas para sujar o ser humano, para afastar o ser humano de Deus. Então tem muita coisa na nossa geração que nos afasta de Deus. Às vezes a gente olha para o espelho, sabe? A gente pensa: tá bom, o Espírito Santo está gostando. Às vezes você chega num lugar, ninguém te corrige. Não tem exortação. Mas eu vejo Paulo escrevendo: Timóteo, exorta com toda longanimidade, Timóteo. O povo precisa ser exortado. Paulo já estava para partir, gente, sabe? Já estava sobre pena de morte. Diremos que ele estava no corredor da morte, não é? Então a gente precisa exortar uma outra. Você precisa olhar para mim e dizer: olha, irmã, esse decoro não tá bom, eu preciso ouvir de você. E amigo que é amigo ele vai fazer falar. Isso, né? Ele vai falar. Não é aquele que passa a mão nos seus erros, né? Isso. Então Deus me levantou na minha geração para pregar a verdade, não para passar a mão na cabeça de ninguém, seja quem for. Seja minha irmã, seja minha mãe, que elas são muito corrigidas por mim, né? Elas são muito corrigidas por mim. E é bom, eu vou deixar também isso para todos, é bom você corrigir quando você vive. Porque se você corrige alguém e você não vive, você é um hipócrita. É isso que Jesus dizia. Ninguém pode corrigir alguém se não vive, porque o Espírito Santo vai ficar triste, né? Agora, se você vive, Deus vai te dar discernimento, autoridade, sabedoria. Por mais que uma multidão se levante, mas Deus vai te dar sabedoria. E eu sempre tenho uma coisa no meu coração, pastora: nos altares que eu subo, 1000 pode virar as costas, mas tem uma alma lá que precisa ouvir. Amém. Ouvir a palavra a que Deus me enviou a falar. Então eu tenho muito essa certeza, né? Quando eu chego nos lugares que a igreja está cheia, eu falo: ih, Senhor, tenho certeza, aqui é 2, 3. Não é verdade? Mas é assim mesmo, acontece. Um dia desse... Porque as pessoas não estão mais preocupadas, né, com a qualidade em preparar os servos e as servas para a vinda de Cristo. Eles estão preocupados, vamos falar a verdade aqui, né, missionária? Com o dinheiro no bolso, né? Agregar. E é muito triste. Se não tiver pessoas assim como você, né, que tem esse pensamento, infelizmente o mundo vai ficar cada vez mais perdido, né? Isso. Então tenho a dizer para vocês que nos acompanham que o céu ele é real, né? O inferno ele é mais real ainda. Tá entendendo? São poucos pregadores que pregam sobre o inferno,
que pregam sobre o céu, eles preferem pregar sobre a terra. Verdade. Né? Então, aonde eu sou enviada, eu prego a verdade para as pessoas. E para você que está aí do outro lado, quero pregar para você nessa noite aqui também, para dizer para você, olha, o céu é real, o inferno é real, então se preocupe em fazer agora a caminhada para a sua eternidade. Verdade. A eternidade pode chegar próxima, né? a qualquer momento, pastora. Verdade. Hoje eu recebi uma notícia de uma, né, me congreguei junto dela, que ela faleceu. Meu Deus. Faleceu, né? Dizem que foi por meio de um assalto, e isso me tocou muito. E ela estava afastada, tá, irmão? Vocês estão me acompanhando, ela estava afastada. Então eu fiquei muito triste por essa notícia, e é para dizer para você, viva o evangelho com sinceridade. Porque se vir para o evangelho para fazer bagunça, Deus vai te açoitar. Deus açoita. Todo mundo pensa que Deus é bom, mas Ele também é justiça, né? Isso, Ele é justiça, Ele é fogo consumidor. Então, você que tem chamada para pregar o evangelho, sabe? Peça ao Espírito Santo, fale comigo. Mas eu quero mesmo que o Senhor fale e que eu obedeça, me ajude a ser obediente. Porque eu sempre orei assim, pastora, pedindo ao Senhor que Ele me ajudasse a ser obediente. Porque eu sei que se eu obedecer, as pessoas que conhecem a minha vida vai acreditar, vai pegar a palavra que está saindo da minha boca. Então, o que Deus fez foi muito grande na minha vida. Estou aí, né, cuidando da coisa principal que existe no meu viver, que é o meu chamado. Né? Eu não fico assim, olhando para a vida dos outros, mas para o meu chamado, para a minha casa. Eu me preocupo muito com a minha casa, com os meus filhos, com o meu esposo. A minha preocupação é muito essa diária, sabe? De entregar o almoço na hora certa com meus filhos, de estar presente nos cultos com meus filhos. A minha preocupação é sempre de corrigir os meus filhos, olhar minhas filhas, porque se eu sou missionária, minhas filhas vão ter que seguir os meus passos. Então eu me preocupo muito com isso, né? Com o meu filho, né? E quando precisar corrigir, a gente corrige. Eu, o pai, corrige todos eles. Então a minha casa é uma casa que tem muita correção. Muita correção, que é para poder a gente chegar no céu. Amém. Porque se for abrir a porta e dizer que pode tudo, irmão, eu vou perder todos os meus filhos. E se eu tivesse feito isso comigo mesma, eu poderia estar servindo, eu poderia estar nos altares, mas o Senhor não estaria comigo. E a melhor coisa é subir nos altares e saber que Deus está com você. E como é que eu sei isso? Os sinais seguirão os que crêem. Oh, glória! Há muitos sinais quando Deus está com você. Muitos sinais. Você já recebeu um hoje, não é verdade? Para a glória de Deus. Então, quando nós servimos ao Senhor de verdade, Ele vai nos dar muitos sinais. Amém. Tá bom? Então, eu quero falar para vocês que estão aí do outro lado. Você que tem chamada. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Não adianta ser apenas chamado. Tem que se esforçar para ser escolhido. Se esforçar para ser escolhido, para entrar na porta estreita. O texto vai dizer que é difícil encontrar essa porta. É difícil de ser encontrada essa porta chamada Jesus Cristo. É a única porta que vai nos levar para a eternidade, é Jesus Cristo. E uma coisa interessante, a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu quero que você fale isso para quem está nos assistindo. Porque você recebeu a profecia e você tem vivido desde quando você recebeu até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Deus disse que não seria fácil. E que por amor a Ele você seria perseguida, caluniada. Tem sido fácil a sua vida com Jesus? Não. Na igreja onde você congrega, ou nas igrejas onde você vai ministrar a palavra do Senhor, tem pessoas que te recebem com muito amor e tem pessoas que te recebem de uma forma diferente? Tem? Isso. Tem. Conta pra esse povo aí. Porque às vezes a pessoa tá assistindo a gente e fala assim, eu vou pra igreja porque lá eu vou ser abraçado, lá só tem gente boa. E nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Principalmente você que foi escolhido. Você já passou da fase de ser chamado. Então se prepara. Veja bem, você já foi chamado e dessa chamada o Senhor já te escolheu. Você já está agora na escolha de Deus. Tá? Você já está ali, né, pronto para assumir o que o Senhor te entregou. Não vai ser fácil, porque há lugares onde eu prego a palavra que você vê assim que as pessoas, elas ficam assim, sabe? Tem lugares que uns querem até se levantar para barrar a minha pregação. Sério? Tem uns que ficam assim de pé no altar para querer vir até mim barrar a pregação. E aí? Mas o Senhor já me disse que não tem como barrar.
não tem como barrar, Glória. e se barrar ele joga por terra. Então eu acredito muito no que Deus fala, e eu vivi isso esses dias, né? Eu estava pregando numa igreja, e como sempre, usando o dom que Deus me deu, que é de exortar a igreja, de pregar a verdade, custa o que custar. E aí o irmão queria se levantar para barrar a pregação, a ministração. E eu vi, né, que ele não conseguia sair da cadeira. Ele não conseguia sair da cadeira. E quando foi no final, antes de eu vir para casa, ele teve que confessar. Ele disse: missionária, a minha vontade era de ir aí tomar o microfone, mas o Espírito Santo falava: se assente, está tudo na palavra. Se está na palavra, ai de você se tocar. Uau. Ai de você se barrar. Então, eu pego muito assim na barra da aula de Jesus e e vou. você administra isso? Porque tem muitas pessoas que saem da igreja por conta desse tipo de comportamento, Sim, não sim. suporta, Sim, né? sim. Fica muito chateado e aí quer parar, quer abandonar. Sim. E quando tem pessoas assim como nós, a gente Sim. consegue, é assim mesmo. Mas e quando não tem? O que precisa ser feito para que ela possa ficar firme? Lembra o que eu te disse? Que Deus me chamou com muita pressa, Sim. muito rápido, Sim. e preparou uma missionária experiente. Sim. Então eu passei por um treinamento particular. Deus foi tão assim apressado em me chamar e me capacitar no particular para depois me levar para os altares, que eu agradeço muito a Ele, a preparação de Deus. Então eu quero dizer para você, Isso não te atinge. não me atinge, por quê? Glória a Ele Deus. falou para mim que cingiria isso aqui, ó. Oh, glória. Então eu fico muito feliz. E cada vez que eu leio que ele fala pra gente ter os lombos cingidos, aí é que eu cinjo mesmo. Porque eu vejo Jeremias com medo de pregar para um povo rebelde, porque Jeremias fala assim para Deus: Deus, mas o povo tem a cara feia, o povo tem um semblante duro. Sabe o que Deus responde para Jeremias? Eu vou fazer o teu semblante como um diamante, mais duro que o deles. Glória a Deus. Eu vou fazer o teu semblante mais duro que o dele, não se preocupe. Então eu sinto isso, eu e Deus, sabe? Amém. Eu sinto Ele entrando em mim, e não importa se faz cara feia, se faz assim com o ombro, se faz assim, se chora, se vai dizer pro pastor. Já teve igreja, pastora, de obreiro chegar e dizer assim: olha, ou eu ou essa mulher. Caramba. Já teve igreja. Oh, irmãos, mas Jesus falou pra gente se regozijar, pra gente se alegrar quando a gente for perseguido, Olha caluniado por amor dele. Oh, glória. Você tem que ficar feliz, sabe por quê? Feliz porque você está fazendo o que agrada o reino de Deus. Amém. Então eu quero deixar para você isso, essa palavra. Amém. Quando for caluniada, apedrejada, fique feliz. Pode parecer louco, É a certeza pode de que parecer estamos estranho. fazendo a vontade de Deus. Cinge o ombro. Amém. Só quem faz a diferença é quem vai ser perseguido. Jesus falou bem assim, João 15,16, que não foi nós que escolhemos ele, mas foi ele que nos escolheu. Nos nomeou, o texto vai dizer, para que a gente vá e dê fruto. Então quem dá fruto, irmão, vai passar por muita perseguição. Então eu passo sim por muita perseguição, mas consigo lidar muito bem com isso, né? Porque eu tenho um braço muito forte Mas te também. entristece. Eu fico triste, mas eu tenho um braço muito forte dentro da minha casa, que é o meu esposo Amém. e os meus filhos. Mexeu comigo, mexeu com meus filhos. Pode ser tudo pequeno, mas eles têm um entendimento que é impressionante. E eles dizem: mãe, não se preocupa, você tem vida no altar. É tocar e Deus vai de encontro. Eita, O meu filho pequeno, ele diz isso. Que lindo. Eu creio que é o Espírito tomando. Amém. E assustadoramente, eu quero dizer para você que está aí, eu vejo a mão de Deus realmente tocar. Não porque eu fui lá e fiz oração de macumbeiro. Não. Eu só deixo, falei: amém, Senhor, o Senhor está vendo. Eu falo: o Senhor está vendo. Esse é o segredo. Foi perseguido, foi Isso. caluniado, foi Isso. afrontado, fizeram cara feia. Isso. Continua fazendo a tua parte e Isso. entrega na mão do Senhor. Não vai fazer como muitos têm feito por aí, não. Fez mal pra você, aí você vai lá numa outra irmã e Isso. começar a falar, porque Deus não se agrada disso. Não. Né? Esse espírito maligno, sabe? De falação, sabe? O Senhor fechar abomina. a boca, é fechar a boca É fechar e a deixar boca. na mão do Senhor. Deixa Deus agir, porque Deus é Pai. A Bíblia vai dizer bem assim, o texto vai dizer bem assim: minha é a vingança. Quando eu li esse capítulo, eu falei: Senhor, amém. Eu não posso me vingar dizendo, porque isso, porque aquilo, fazendo ao contrário, né? Pagando com a mesma moeda. Não, nós temos que viver em paz, procurar a paz com todos, né? Procurar viver em paz com todos. E saber que se você é filho, se você está fazendo o que Deus quer, Ele vai te defender. Olha aí. Porque não tem
Não Qual tem pai que vai ver o filho sofrendo, Isso. né, entristecido com uma situação que tá vivendo e vai se calar, Eu né? aprendo muito uma coisa, pastora, que ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. Amém. Ai, mas ele vai sofrer um ai mesmo, porque como eu disse, já teve um tempo que eu fiz obra, né, dentro de hospitais, e vi muitas pessoas, obreiros, em leitos de hospitais, por rebeldia, por tocar em quem não tem que tocar, tá entendendo? Tem coisa na vida que Deus vai permitir acontecer porque foi rebelde, não é prova não. Vai querer enganar os pastores, as missionárias, dizendo, eu tô na prova, mas é mentira. Então o Senhor quer que nós tomamos posse desse dom, Amém. Discernimento. Amém. O discernimento dos espíritos, para saber se realmente é prova, se realmente não é, se é demônio, porque tem muito demônio que entra nas pessoas dentro da igreja para mentir, para querer ser coitado, só para ser um sanguessuga. Então a gente tem que vigiar, para nunca ajudar um falso profeta. Se a gente ajudar um falso profeta, seremos castigados por Deus, porque o dom está para quem quer buscar. E o texto vai dizer para a gente procurar, irmão, buscar do Senhor os melhores dons, buscar o dom do Senhor com zelo, tá bom? Amém. Então busque esse dom do discernimento. Que lindo. E por mim eu ficava aqui até amanhã, mas nós infelizmente temos que finalizar, até porque senão Amém. depois nem fica gravado aí, Amém. viu, missionário? Amém. Então assim, você que nos assistiu, que aprendeu como que é servir a Deus verdadeiramente, continue ligadinho com a gente, porque cada segunda-feira é uma história diferente, né? E eu tenho certeza que você vai se tornar um alguém especial. Aliás, você já é, mas vai se tornar mais especial ainda pro nosso Senhor Jesus e vai estar garantindo, né, o seu lugarzinho reservado lá com ele naquele grande dia, né? Então, missionário, as suas considerações finais, se despeça desse povo lindo que nos assiste, né, que tá sempre aí à disposição para poder aprender um pouquinho mais de Deus, né? Porque eu costumo dizer que não é nós que fazemos, né? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então aqui a gente só fala aquilo que nos autoriza. Então, faça as suas considerações finais em nome de Jesus. Para terminar, eu quero dizer para vocês, né, para a pastora também, Amém. cinjam os lombos. Olha aí, Deus vai preparar um braço forte para você. eu creio. Para quando alguém te afrontar, para quando alguém, sabe, falar uma palavra que vem assim para te destruir, essa pessoa vai estar do teu lado com o Espírito Santo dentro dela para te levantar. Amém? Porque Deus nunca me deixou prostrado e nunca vai te deixar também e nunca vai te deixar. E eu tomo Nunca. posse dessa Amém. palavra para a glória de Deus. Deus abençoe. Essa é a palavra que eu tenho. Agradeço Amém. a todos. Amém. Entendeu, né? Então não desanima, não fique frustrado, não fique cabisbaixo, porque Deus não te chamou para ficar aí, sabe, perecendo, não. Deus te chamou como escolhido, como uma escolhida e quer te fazer mais que vencedor. E quem diz isso não sou eu, não, é a palavra do Senhor. Porque diz que aqueles, né, que creem no Senhor serão mais que vencedores. Então, esse foi o nosso podcast, né, dessa noite. Espero que você tenha gostado. E segunda-feira tem mais no nome de Jesus. Deus abençoe e fique na paz, Senhor Jesus. Amém. Amém.